Olá pessoal, aqui é o professor Renato, do Departamento de Física da Universidade Federal de Santa Catarina. Vamos dar continuidade ao nosso mini curso sobre a ciência das mudanças climáticas. Nessa parte 2, vamos olhar as mudanças climáticas recentes que temos observado no nosso planeta. Muito bem. Quando olhamos para o nosso sistema climático, nós vimos anteriormente que o Sol é a grande fonte do nosso sistema climático, fonte de energia, né? Com essa energia, nós temos aí os movimentos que envolvem então a atmosfera. Então, nós temos que olhar o sistema climático do ponto de vista em termos de nuvens, gases, a hidrosfera, que inclui aí os rios, os oceanos, a criosfera, que inclui o gelo marítimo, calotas polares, as superfícies, né, que envolvem superfícies do tipo deserto, pode ser floresta, savana, a biosfera, que envolve todo o ciclo de carbono e a dinâmica da vegetação, e a sua interação, né? Então, a interação entre esses vários subsistemas e as suas mudanças. Então, estamos interessados em olhar possíveis mudanças que têm ocorrido no nosso sistema climático. Muito bem. A principal variável climática que olhamos é a temperatura, né? A temperatura pode ser medida em estações meteorológicas, pode ser medida em informações aí dos oceanos, das boias oceânicas, dados de satélite. Se nós olharmos a variação da temperatura aí nos últimos 100 e poucos anos, né, nós podemos ver que temos uma tendência de aumento de temperatura global do nosso planeta até os dias atuais, né? Esses dados compilados então aqui pela NASA mostram, né, uma tendência de aumento que chegou aí por volta de 1 grau aproximadamente aí desde a época aí dos anos 50 e 60, né, onde o aumento tem sido então um pouco mais rápido. Se nós olharmos, né, em diferentes hemisférios, nós podemos ver que o hemisfério norte ele tem se mostrado um pouco mais quente do que o hemisfério sul. Então nós temos uma grande diferença entre os dois hemisférios. O hemisfério sul ele tem uma quantidade maior de oceanos e, portanto, né, boa parte desse aquecimento tem ocorrido aí nos oceanos. E nós vamos ver então detalhes sobre os oceanos também. Olhando o mês de setembro de 2020, que é o último mês que tivemos aí dados compilados globalmente, nós podemos ver pela escala de temperatura que, baseado então, né, na comparação da média entre 1950 e 1980, podemos ver algumas regiões que tem mostrado aqui uma anomalia bastante alta de temperatura, principalmente nas regiões polares, com a temperatura aí acima de 2, em alguns locais 4 graus acima da média do mês de setembro. Na América do Sul, nós podemos ver que setembro foi um mês também de anomalias altas, com muitas regiões aqui com a temperatura em média 2 graus mais quente do que a média obtida. Note que algumas regiões mais frias, né, indicam a variabilidade natural do clima, que nesse caso estamos tendo então um fenômeno conhecido como fenômeno La Niña, que nós vimos pode influenciar aí uma escala planetária o clima das várias regiões. Se nós olharmos a variação da temperatura em função do ano, por os vários anos de medidas desde 1880, nós podemos ver que este mês de setembro de 2020 já é um recorde de temperaturas mais altas. Então, aqui nos últimos 10 anos, nós podemos ver que tivemos sempre recordes de temperatura, mostrando então detalhes aí do aquecimento global do nosso planeta. Quando olhamos para a temperatura é baseada então no balanço de energia. Então nós vimos que a energia solar ela tem então uma interação com a nossa atmosfera
parte dela é refletida pelas nuvens, pela atmosfera, pela superfície. A outra parte que é absorvida, ela vai então ser redistribuída aí pela atmosfera e pelos oceanos. E nós, se colocarmos aqui, né, o balanço de radiação, né, e o balanço que envolve então os oceanos e a atmosfera, é possível mostrar que, devido ao fenômeno conhecido como efeito estufa, né, devido aos gases atmosféricos, nós tivemos aí um aumento de aproximadamente 0,7 watts por metro quadrado, desde 2005 e até 2015, mostrando então que nós temos aí um aumento constante desses últimos anos da energia acumulada no nosso planeta. Então nós podemos ver aqui, né, esse balanço de energia mostra que a energia está ficando retida no nosso planeta. Né? Então nós vamos procurar entender melhor os efeitos deste aumento de energia. Se olharmos apenas a temperatura da superfície dos oceanos, baseado então em dados oceânicos, esses dados aqui foram compilados pelo Centro Hadley Center, né, nós podemos ver que os oceanos também mostram, né, uma tendência de aumento. Então, olhando apenas os dados de oceanos, e podemos ver também que a cada ano a nossa incerteza vai diminuindo. Por quê? Porque nós temos cada vez mais dados. Então, quanto mais dados você tem, estatisticamente você consegue então diminuir a barra de erros, e aí você tem uma melhor certeza das medidas que estão sendo feitas. Né? Então, esses dados são dados apenas de oceano, mostrando também uma tendência de aumento aí da temperatura dos oceanos. Se nós olharmos nos oceanos e olharmos até o nível de 2.000 metros de profundidade, nós podemos fazer observações através das chamadas boias Argo. Essas boias são boias que conseguem fazer medidas até 2.000 metros de profundidade. Elas afundam, medem, retornam, passam a informação para os satélites, afundam novamente e vão medindo. Né? E que nós podemos ver que, nesses últimos anos, a temperatura dos oceanos elas têm aumentado, inclusive nos níveis mais profundos dos oceanos. Então, mostrando que boa parte daquela energia que está sendo aprisionada no nosso planeta, ela tem ficado então ali armazenada, principalmente aí nos oceanos. Com o aumento da temperatura dos oceanos, nós temos duas consequências aí importantes. Uma que é o derretimento do gelo e outra é aí a expansão dos oceanos. Então, com a expansão dos oceanos, nós temos aqui um aumento da altura do nível do mar. Então, esse nível ele é causado por dois motivos. Uma, que é a expansão da água devido ao seu aumento de temperatura, e também devido ao fato de você ter, né, mais gelo sendo derretido, que está então sendo levado para as regiões então aí dos oceanos. O gelo, se nós olharmos então as geleiras, né, essas aqui são duas imagens tiradas, uma em 1941 da mesma geleira e outra em 2004, mostrando que essas geleiras elas estão se retraindo em várias partes do globo. Né? Estima-se que os solos congelados, né, dessas regiões eles estão emitindo grandes quantidades de CO2 e metano. O metano é uma molécula que tem aqui carbono e hidrogênios, e ela também consegue absorver a radiação, da mesma forma como o carbono, né, o CO2, o metano também possui capacidade de absorver a radiação, transformando ela em energia, aqui no caso energia de vibração, e ela então tem capacidade de produzir o efeito estufa, como vimos no caso do CO2 também. Então,
se esses solos supercongelados começarem a emitir muito deste metano, nós podemos ter aí um aumento do efeito estufa. E as geleiras, né? Então aqui é outro caso de geleiras também, né? Um caso aqui tirado em 1928 e depois a foto tirada no ano de 2000, mostrando que a geleira que estava aqui também já não está mais, mostrando então o derretimento. E se pegarmos todas as geleiras, né, do globo como um todo, é possível mostrar que elas estão diminuindo e essa taxa de diminuição aparentemente estão ficando mais aceleradas, mostrando aí um rápido derretimento do gelo do nosso planeta, né? O Ártico é uma região que é monitorada constantemente. Temos aqui dados de 2016 mostrando a cobertura de gelo. Então, conforme vai chegando aqui o verão do hemisfério norte, esse gelo se derrete e aí você começa a ter então o que era gelo passa a se tornar oceano e aí essa água líquida consegue então absorver mais ainda a radiação e então tem um fenômeno aí de você ter, né, essa diminuição em quilômetros quadrados da área de gelo do Ártico, aí desde os anos 80 até os dias atuais, tem mostrado então uma diminuição de aproximadamente de 13% por década, desde então 1980 até os dias atuais. Outubro de 2020 se mostrou um mês em que a cobertura da área de gelo do Ártico bateu recorde em diminuição em sua cobertura, mostrando então a importância do Ártico. Uma outra região, a região da Groenlândia, tem mostrado também uma grande diminuição aí da sua cobertura de gelo. No caso aqui, as regiões próximas, aqui o número de dias que tem derretido tem aumentado constantemente. E se olharmos a massa de gelo obtida através do satélite GRACE dos últimos anos, dá para mostrar que o gelo da Groenlândia tem diminuído também, né? E o ano de 2020, né, tem se mostrado aí também batendo recordes de diminuição de gelo aí na região da Groenlândia, né? A curva aqui em vermelho mostrando o ano de 2020, a quantidade de gelo derretido aí na região da Groenlândia. Podemos nos perguntar, e a Antártida, como é que está? A Antártida também mostra, né, se a gente pegar dados do satélite GRACE, mostra que a massa total de gelo tem diminuído também. Em 2018 diminuiu 118 gigatoneladas por ano, em 2019 127 gigatoneladas por ano, e agora, 2020, já está com uma taxa de 279 gigatoneladas por ano. Então, principalmente o oeste da Antártida, que é a região que tem se mostrado, então, com a maior diminuição de massa. Então, esse monitoramento é feito aí diariamente, né, mostrando, então, que a massa de gelo da Antártida tem diminuído também. Bem, né? E aí nós estamos com interesse também de olhar os climas do passado. Uma das maneiras de você olhar o clima do passado é através desses cilindros de gelo. Esses cilindros de gelo, eles podem armazenar o clima do passado. Então, obtém-se cilindros de gelo das regiões mais frias e aí você consegue, então, rever o clima que aconteceu no passado através da análise dessas bolhas que ficaram aqui aprisionadas nesses cilindros de gelo. Uma outra maneira é olhar os cilindros das árvores. Então você tem aqui, a cada ano, conforme a árvore vai crescendo, ela cresce em função aí do clima da época. Então, por exemplo, né, uma árvore pode crescer mais ou menos, dependendo do clima, e depois, através da análise desses cilindros, você consegue rever o clima do passado. Outras maneiras envolvem, então, a análise de sedimentos de lagos e oceanos, e aí você consegue, então, avaliar parte do clima que ocorreu no passado.
Uma das informações importantes que foram obtidas através dos cilindros de gelo da base russa de Vostok, dos últimos 400 mil anos, nós podemos ver aqui uma grande relação entre a temperatura. Então, a estimativa de temperatura aí, esses 400 mil anos, ocorreu então uma variação de temperatura e existe uma forte relação com os gases do efeito estufa, principalmente o CO2 e o metano. Então, mostrando, né, a forte relação do aumento dos gases do efeito estufa com o aumento da temperatura. O efeito estufa, então, né, como nós já vimos, ele depende desses gases e ele tem a capacidade, então, né, de absorver parte dessa radiação térmica e remitir de volta para a superfície. Dados aí dos tipos, né, de emissão ocorrida, né, tem mostrado que a emissão da radiação térmica para o espaço tem diminuído, principalmente nas bandas espectrais dos gases do efeito estufa, que são, por exemplo, o CO2 e o metano. Então, mostrando que essa diminuição da radiação observada no topo da atmosfera tem a ver, então, com os gases do efeito estufa, né? Então, com esses gases emitindo, né, para cima, né, e para baixo, nós temos aqui um resfriamento da estratosfera e um aquecimento da troposfera, mostrando então um bom acordo com o efeito estufa, que no caso sabemos é um efeito antropogênico, né? O CO2, os gases do efeito estufa, eles geralmente são, né, produzidos em grandes quantidades quando nós temos aí, por exemplo, a queima de combustíveis fósseis. Então nós estamos, né, para produzir energia, nós estamos aí, né, produzir produtos, nós estamos emitindo grandes quantidades de CO2, que é um gás do efeito estufa importante, e para ter certeza de que esse CO2 é de fonte antropogênica e não de fonte natural, podemos olhar também o oxigênio, né? Então, o oxigênio está diminuindo, o CO2 aumentando aí nas últimas décadas, e podemos ver também que esse CO2 que está aí presente, que está aumentando, se fizermos uma análise isotópica, é possível mostrar que esse CO2 não é um CO2 do ciclo natural, ele é um CO2 envolvido com a queima de combustíveis fósseis. Com esse aumento do CO2, algumas consequências importantes é que o CO2 aumenta também na água dos oceanos e, por consequência, está alterando o pH, deixando os oceanos aí com uma acidez maior, tendo tido aí um aumento na ordem de 30% aí nas últimas décadas. O CO2, se nós olharmos, né, ele é um gás que se mistura rapidamente. Então, se você tem aí emissões de CO2, aqui no caso, grandes emissões no mês de janeiro, né, aqui no hemisfério norte, posteriormente, né, esse CO2 ele vai então se espalhar pelo planeta como um todo, né. Posteriormente, quando tiver queima de biomassa na região aqui da América do Sul, que geralmente ocorre nos meses mais secos, aí a gente tem grandes emissões de CO2 também da América do Sul. Esse CO2 vai se espalhar, vai se juntar com o CO2 emitido por combustíveis fósseis e temos aí então emissões, né, de CO2 na escala global, né? E podemos então, né, medir esse CO2 diariamente e você coloca, né, e dá uma olhada. Podemos ver que temos então esse aumento gradual de CO2, que é então CO2 emitido aí principalmente por fontes antropogênicas, né? Esse aumento de CO2 e suas implicações nos gases do efeito, né, estufa
e também no clima tem levado, então, né, os climatologistas a se reunirem, né, para tentar entender, então, as consequências climáticas envolvidas. E esse painel, né, conhecido como painel climático, o IPCC, tem se reunido e estão estudando aí o clima. Na região da América do Sul, então, como eu falei, né, a grande fonte de CO2 envolve queima de biomassa. Então, se olharmos aqui uma imagem de satélite deste setembro desse ano, podemos ver um grande número de focos de incêndio e fumaça que é levada, então, para várias regiões, inclusive aqui para o sul do Brasil, e dá para ver, né, se você der um foco em alguma daquelas regiões, dá para ver que boa parte dessas queimadas tem a ver, então, com queima de biomassa, floresta, né, que está sendo queimada aí, principalmente na região da Amazônia e do Pantanal. Lógico que isso tem consequências, né? Não só esse aumento de biomassa aumenta a concentração dos gases de efeito estufa como CO2, mas também, né, produz aí uma destruição dos ecossistemas. Se nós olharmos o CO2, né, as estimativas de CO2 aí milhares de anos do passado, é possível ver que as concentrações, né, variaram, mas os níveis de mudanças que ocorreram nos últimos anos, nas últimas décadas, foi muito rápido e muito maior do que o que foi observado no passado, mostrando que nós temos aí uma mudança climática que temos que monitorar e entender, né? Podemos nos perguntar, mas e o Sol? Né? O Sol não tem um efeito no clima? Nós vimos que o Sol é a principal fonte climática. Só que, se olharmos a variação da radiação solar que chega no nosso planeta, essa variação é muito pequena, da ordem de 1 watt por metro quadrado, em 1.360 watts por metro quadrado que chega. Então, a variação ela é pequena e, além de tudo, como ela diminuiu aí nos últimos anos, a tendência seria um resfriamento do planeta. Mas o que estamos vendo é um aquecimento do planeta. Então, a atividade solar não corresponde à tendência de aquecimento global observado. Se nós olharmos a temperatura, né, a variação de temperatura aí de milhares de anos, aí, como nós estimamos aí por várias fontes diferentes, é possível mostrar que essa variação de temperatura também tem sido muito rápida. Então, esse artigo aqui publicado na revista Nature, aqui no final do ano passado, mostra que essa variação de temperatura aí milhares de anos, até 2.000 anos no passado, mostra que a variação natural do clima, ela variou, mas a sua mudança que ocorreu agora nos últimos anos, mostra que essa mudança é muito rápida comparada com o que a gente observou aí nos milhares de anos no passado, mostrando que a gente tem aí uma mudança climática. Uma das preocupações com as mudanças climáticas tem a ver, então, com o ecossistema. Essas aqui são imagens da seca que ocorreu na Amazônia em 2005, mostrando que muitos fenômenos climáticos extremos podem ocorrer, como secas, enchentes e outras mudanças. Isso aí tem fortes impactos nos ecossistemas terrestres. Em resumo, se nós olharmos o clima do nosso planeta, as variáveis climáticas, nós podemos mostrar que a temperatura da superfície dos oceanos tem aumentado, a temperatura do ar sobre os oceanos tem aumentado, o vapor d'água tem aumentado, o nível do mar tem aumentado, o calor absorvido pelos oceanos tem aumentado, o gelo dos oceanos tem derretido. Se olharmos nos continentes, a temperatura dos continentes tem aumentado, o gelo, as geleiras estão derretendo. E aí nós temos então, né, a temperatura da troposfera como um todo também
aumentando, mostrando então que essas variáveis têm mostrado um forte indicador do aquecimento global do nosso planeta. E o futuro? O que podemos falar sobre o futuro? Esta é então a parte 3 do nosso curso e nós vamos ver então detalhes sobre o futuro, sobre o clima do planeta. Até breve.